Olá, então vamos ler aqui o título Casamento versus Celibato. O estabelecimento do eu é o verdadeiro significado do celibato. Ele nada tem a ver com a abstinência sexual. Você pode ser sexualmente ativo e mesmo assim ser celibatário, desde que não haja compulsão ou fingimento nessa atividade sexual. Quando somos celibatários, não prometemos a ninguém um relacionamento exclusivo. Você faz votos de respeitar a si mesmo e de dizer sempre a verdade. Se vai para a cama com alguém hoje, isso não significa necessariamente que queira viver com essa pessoa. Não significa necessariamente que você esteja física ou emocionalmente comprometido com essa pessoa no momento. O seu compromisso é viver esse relacionamento à medida que ele se desenvolve, sem tentar compartilhar a sua vida com o outro. A pessoa celibatária não está em busca de casamento. Ela optou por ser solteira porque fez dessa condição o seu caminho espiritual. Ser solteira pode significar não ter sexo com ninguém ou ter sexo com um ou mais parceiros de comum acordo. Como a maioria das pessoas exige um certo tipo de compromisso quando tem um relacionamento sexual, a atividade sexual tende a ser confinada ao casamento ou a outro tipo de compromisso. É óbvio, no entanto, que para algumas pessoas esse compromisso não é muito profundo ou duradouro. Muitas pessoas casadas têm casos extraconjugais, fazem troca de casais, apreciam pornografia ou têm sexo fora do casamento. Isso só reforça o fato de que ser fiel a outra pessoa é impossível se não é fiel a si mesma. As pessoas celibatárias optam conscientemente por viver sozinhas. Elas deixam bem claro para os seus parceiros em potencial a sua decisão de não se casar nem viver com outra pessoa. Elas optam por viver sozinhas porque suas atividades criativas ou práticas espirituais exigem a maior parte do seu tempo e atenção, e a decisão de morar com outra pessoa seria inviável ou pouco inteligente. O celibato não é certo nem errado, ele é um caminho espiritual, enquanto o casamento é outro. Ambos têm desafios e recompensas. Além do mais, durante o curso da vida, uma pessoa pode optar por se casar primeiro, depois praticar o celibato, ou o contrário. Essas escolhas são progressivas. A sociedade faria um grande bem se reconhecesse a importância de diferentes modelos interpessoais, à medida que as pessoas passam pelas inevitáveis mudanças dos ciclos da vida. De todas as opções disponíveis, a abstinência é a que menos chance tem de ser bem-sucedida. É trágico que a Igreja imponha esse sacrifício ao seu clero. Muito poucas pessoas suportam a abstinência sexual. Aqueles que tentam e descobrem que não são capazes de mantê-la acabam por adotar comportamentos secretos, furtivos e abusivos, para se satisfazer e manter sua posição. Veja quantos casos de pedofilia e de outras agressões sexuais solapam a autoridade da Igreja nos tempos de hoje. É preciso que abusos como esses venham à luz. É preciso que todas as religiões reflitam sobre as suas posições com relação tanto ao celibato quanto à abstinência, pois um sacerdote pode, de boa fé, optar por se casar, ser para sua congregação um modelo de bom marido, ou por ficar solteiro e celibatário, sendo, para o seu rebanho, um modelo de visionário ou místico solitário. À medida que você começa a entender melhor a essência do celibato, novas opções vão surgindo para pessoas que se sentem atraídas por esse modo de vida. Surgirão mosteiros em que homens e mulheres poderão viver juntos, num estilo de vida não tradicional, a serviço de Deus. No final, a forma que a sua vida assume não importa tanto quanto um compromisso que você tem com a verdade e com a honestidade. É muito melhor ter uma vida não convencional e honesta do que uma vida tradicional privada de segredos e mentiras. Quando a forma não expressa o espírito que nele habita, ela se torna uma prisão.
Quase todas as instituições do mundo, tanto as religiões quanto as seculares, tornaram-se restritivas e perniciosas. É melhor abrir mão da forma enquanto a essência pode ser recuperada. É melhor entrar em sintonia com o espírito e reconstruir a forma com criatividade e cooperação do que deixar o espírito morrer por falta de visão. Caso você tenha dúvidas, deixe-me dizer que existe muito trabalho a fazer. Para que você não pense que a sua vida não tem nenhum propósito, deixe-me lembrá-lo que sempre que sentir dor, dificuldade ou necessidade de lutar, significa que você não está cumprindo o seu propósito. Como você está optando por se olhar com respeito, o mundo mudará. Essa é a promessa da sua vida, que você possa acordar para ela e cumpri-la com entusiasmo, dignidade e respeito por si. Ninguém lhe diz que você tem de se ajustar a valores e padrões da realidade dominante à sua volta. No entanto, você se ajusta a eles. O seu grande desejo na vida é se entrosar com as pessoas e ser aceito por elas. Mesmo que você esteja se expressando criativamente de modo autêntico, você ainda assim se preocupa com o que as pessoas pensam. Você ainda quer que elas comprem os seus livros ou quadros. Você ainda precisa sobreviver. O pensamento de abundância não ajuda você a pagar as contas, prometendo resultados imediatos e espetaculares. Ele só pode levar você à decepção. Quando você corta a madeira no sentido contrário ao fio, a fricção fica evidentemente maior. Se você desafia os valores, os padrões e os pontos de vista da realidade dominante, não pode esperar apoio financeiro. Os trabalhos originais são revolucionários, e quanto mais fé você tem na sua própria ideia criativa, mais tende a explorar territórios desconhecidos. O verdadeiro artista, e cada um de nós, é um verdadeiro artista quando nos respeitamos. Está à frente do seu tempo. Ele não age de acordo com o mundo lá fora. Ele não faz com que seu trabalho se curve às exigências e expectativas do mercado. E desse modo ele reivindica uma liberdade que cada um de vocês um dia também reivindicará. A liberdade de ser e de se expressar plenamente. No entanto, a autoexpressão, propriamente, é só a metade da história. A pessoa pode ser criativa, mas ter o coração fechado. A autoexpressão, sem retorno, é solipsismo. Não é diálogo com ninguém. Não é uma tentativa de se comunicar. Sem comunicação e diálogo, o trabalho criativo não prospera. Ele se volta para si mesmo. Torna-se uma linguagem particular. É um tipo de masturbação mental. É preciso evitar os extremos da licença poética e da conformidade artística. A primeira impede que o público chegue até a obra. O segundo mantém o artista num confinamento. Não se engane, a sua obra criativa não tocará as outras pessoas se você não usar uma linguagem vernacular. Se quer mesmo envolvê-las e se comunicar com elas, você tem de usar uma linguagem que as pessoas entendam. Isso não significa que você tenha de conformar o seu trabalho a alguma expectativa abstrata que você acha que os outros tenham. Isso só serviria para criar obstáculos ao seu processo criativo. O seu trabalho toca o seu coração. Você fala de modo franco e direto, assim como gostaria que falassem com você. Não existe nenhuma afetação, nenhum artifício, nenhuma pose no seu trabalho. Não existe nenhuma pretensão de ser o que você não é. Existe apenas o desejo sincero de compartilhar a sua experiência. Esse trabalho autêntico lhe garantirá o seu sustento? Talvez sim, talvez não. Numa sociedade iluminada, todo trabalho autêntico será prestigiado. Mas no mundo em que você vive, ainda não chegou a esse ponto de confiança e investimento no processo criativo. O que você não pode fazer é negar o aspecto criativo do seu ser só porque ele não lhe garante nenhum rendimento. Isso seria uma deslealdade consigo mesmo. Encontre uma forma de dar tempo e espaço para sua autoexpressão criativa. Reserve para si uma hora ou um dia por semana. Assuma um compromisso firme com seu próprio processo criativo. Faça com que ele adquira um ritmo.
Faça dele um ritual para reverenciar a si mesmo. Faça com que ele passe a fazer parte da estrutura da sua vida. A autoexpressão é essencial para que você se respeite. É preciso que você não só tenha tempo para integrar a sua própria experiência, mas também para reagir a ela. E essa reação consiste no convite que ela faz às outras pessoas para que dialoguem com ela. Esse é o gesto que forma a comunidade. Ninguém nasceu para viver isolado. No entanto, todo mundo nasceu para se expressar com franqueza. O desejo de aprovação impede que a pessoa se expresse com franqueza. Ela é sempre suave e apologética, ou, se não, tem a necessidade de chocar. Ela é sempre dura e agressiva, afastando as outras pessoas. Os dois comportamentos são aspectos da busca por aprovação e são adotados em antecipação à reação de outras pessoas. A expressão autêntica nunca é agressiva ou apologética. Ela expõe seu ponto de vista de modo simples e convida ao diálogo. Ela constrói pontes entre as várias ideias que as pessoas têm além da experiência. Ela estimula o crescimento e a intimidade. Sem a plena realização da criatividade de cada pessoa, a vida social fica entorpecida, restrita e entediante. Ela cava sua própria cova. Não existe nenhuma centelha de luz, nenhuma energia, nenhuma diversidade ou intercâmbio. Uma família ou sistema educacional que não promove a criatividade e o trabalho em grupo não cumpre sua função. Numa sociedade iluminada, as crianças são incentivadas a respeitar o processo criativo e a respeitar o dos outros. Dá-se espaço para o trabalho consigo mesmo e para as atividades em grupo. Se você quer melhorar a vida dos seus filhos, comece valorizando o seu próprio processo criativo e dando apoio a eles e ao seu parceiro, para que valorizem o processo deles. Não se perca na atribulação do dia a dia. Reserve um espaço na sua vida para valorizar o eu e para compartilhar os frutos da reflexão e da autoexpressão. Quanto mais você confia no seu processo criativo e procura respeitar o processo das outras pessoas, mais condições terá de criar um mundo mais saudável e amoroso. E quanto mais você fizer da autovalorização um ritual da sua vida, mais apoio ao seu processo criativo receberá. Esse apoio não surge da noite para o dia, ao contrário do que dizem as promessas dos profetas da abundância. Ela se desenvolve com o tempo, na medida em que o compromisso com o seu eu cria raízes e se aprofunda no terreno do ser. Como sempre, as ações falam mais alto do que as palavras. A menos que você pratique aquilo em que acredita, isso terá pouco significado na sua vida.